Amém? Porque nós vamos trazer um princípio que está em toda a palavra, e toda vez que nós retornamos a um princípio, nós estamos praticando dois ministérios, que é o profético e o apostólico. O ministério profético é aquele que fala aquilo que Deus está dizendo, e o ministério apostólico é aquilo que pratica, ou que tem coragem de praticar, ou de fazer praticar aquilo que o ministério profético diz. Por isso que a igreja ela foi estabelecida na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então toda vez que alguém falar uma coisa óbvia, mas que já foi esquecida, naquele momento está sendo praticado o ministério apostólico. Amém? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu estou muito contente de estar de volta, depois de uns 4 anos longe de vocês. E eu gosto muito de férias, mas eu gosto mesmo de estar aqui. Por isso que eu passo 11 meses aqui e só um longe. Mas é bom descansar, para que a gente tenha mais vigor físico e mental. E lá onde Deus nos falou, né, a palavra profética para o ano de 2019, Deus já deu. 2019, ano do governo sobrenatural. E o governo sobrenatural, ele acontece quando a igreja está curada. Então esse ano aqui, 2018, é o ano de nós mergulharmos nesse rio, no rio do Senhor, no rio que brota do trono do Senhor, para estarmos curados, estarmos limpos, né, e prontos para o ano do governo, que vai ser um ano de discipulado fortíssimo. Esse ano aqui é um ano de nós arrancarmos mazelas da nossa vida e tudo que atrapalha. Eu queria dizer para você que está nos visitando pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Isso aqui é uma igreja cristã, nós adoramos a Jesus e ouvimos a voz dele através da palavra de Deus, da Bíblia. Talvez em outra oportunidade eu possa explicar como que esse livro nos chegou até as mãos, chamado Bíblia. Como alguns dizem, né, o papel aceita qualquer coisa, mas se você estudar mesmo, se você tiver a oportunidade de estudar como que a Bíblia chegou até nós, é uma matéria no seminário que chama-se Introdução Bíblica. Você vai ver que você está diante aí, tanto no seu de papel, como no seu virtual, aí no seu celular, está diante do maior tesouro que o ser humano possa receber. E nesse tesouro tem muitas direções para nós vivemos aqui na terra. Enquanto Jesus não volta, enquanto Ele não nos resgata, nós vamos vivendo aqui. Nós temos um estilo de vida diferente, nós temos valores diferentes, nós amamos coisas diferentes, algumas coisas iguais do que todo mundo, mas nós temos principalmente um objetivo que ele ultrapassa a questão desse tempo. Então ele vai adiante do calendário humano, que é o tempo eterno, e nós investimos em coisas eternas, porque nós estamos conectados com o eterno. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu quero falar sobre restauração, sobre acharmos, encontrarmos e restaurarmos uma coisa que está muito presente na Bíblia inteira, que são altares. Os altares. Quantos aqui são pai e mãe? Quantos aqui são pai ou mãe? Aqui, levanta a mão. Quantos aqui pretendem ser pai e mãe aqui algum dia? Quantos aqui pretendem casar aqui? Levanta a mão. Uhul! Primeira coisa que você pensa quando você quer casar é que você tem que construir uma, ou você precisa alugar uma
você precisa tomar posse de uma. Então, casar pressupõe construir uma casa. Casar pressupõe construir um lugar para você habitar. Da mesma forma que quando nós queremos nos casar e precisamos construir um lugar para casarmos, para morarmos, para o relacionamento com Deus, nós precisamos ter um lugar chamado, que a Bíblia chama de altar. Todos os homens e mulheres de Deus, todos, indistintamente, todos aqueles que entraram para a história da Bíblia, todos aqueles que eram íntimos de Deus, todos eles eram, antes de qualquer coisa, construtores de altares. Na verdade, nós estamos envolvidos numa guerra, e essa guerra não se faz com armas, não se faz com granadas, não se faz com espingardas, ou canhões, ou bombas nucleares. Essa guerra que nós vivemos é uma guerra de altares, é uma guerra de adoração. E o que nós lemos aqui, esse texto que nós lemos, nós vemos personificado uma guerra de altares. Não sei se vocês conhecem a história, estamos diante aqui de um episódio bíblico, onde uma rainha endemoniada chamada Jezabel, tá? Isso é história bíblica. Uma vez eu preguei sobre essa tal de Jezabel, aí uma pessoa comentou com uma discípula nossa, disse assim: eu gostei da igreja, gostei, mas eu acho que não se deve ficar falando mal das pessoas assim pelas costas. A irmã falou assim: mas quem o pastor falou mal? Ele falou assim: ele ficou falando mal de uma tal de Jeza, não sei o que lá. Eu acho errado esse tipo de coisa. Então, para você entender, é uma história bíblica isso aqui. Jezabel era uma rainha que se casou com um homem chamado Acabe. Acabe era israelita, mas era um israelita desviado dos caminhos do Senhor. Jezabel era de um povo distante, idólatra, satanista. E essa Jezabel, ela convence Acabe a matar os profetas de Deus. E nesse mesmo tempo surge um homem, um profeta chamado Elias. E Elias, um homem de Deus, tomado de unção e de coragem, faz um desafio para os profetas de Baal, de se encontrarem no Monte Carmelo, e lá ele propôs um desafio de formar um altar. Os profetas de Baal formariam um altar e pediriam para Deus, o Deus dele, Baal, mandar fogo do céu. E ele faria o altar dele, restauraria um altar, e também pediria para Deus, Jeová, mandar fogo do céu. Os profetas de Baal vão e começam a pedir para o seu Deus, Baal, e se chicoteiam, e se mutilam, porque eles tinham o costume de colocar no chicote pontas de navalhas, e cortavam as costas, e gritavam, e arrancavam os seus cabelos, e Baal não fazia nada. E Elias começa agora a debochar, dizendo assim: gritem mais alto, talvez Baal ouça. Isso está personificando o quê? Aquelas pessoas que passam a vida toda buscando soluções para suas vidas fora do Deus que existe, fora do Deus único. Procuram a segurança com o gerente de banco, procuram a sua segurança no dinheiro, procuram segurança no plano de saúde, procuram segurança nos relacionamentos, contratando segurança particular, blindando os seus carros, procuram ter segurança através de médicos, ortomolecular, para não envelhecer, mas no final tudo acontece do jeito que sempre foi. E aí, Deus dá uma direção de como seria o altar, e ele vai lá, faz o altar direitinho,
e Deus ainda manda ele fazer um canal, uma canaleta em volta do altar e encher de água. Ele enche de água e ele fala: Senhor, agora pode mandar fogo. E a Bíblia diz que veio fogo do céu e consumiu aquele altar, o sacrifício que tinha aí em cima, o cordeiro que havia em cima. As pedras foram consumidas pelo fogo e até a água. E aquele fogo consumiu e virou tudo pó, dizendo: Deus aceitou. Por que pergunta assim, pastor Harini, por que o senhor vem hoje falar sobre altar? Então, queridos, é porque o altar é o que conquista tudo aquilo que você conquistou até hoje, foi no altar. Fala para o teu irmão assim: tudo que você conquistou até hoje com Deus foi no altar. Aquilo que nós conquistamos é no altar. Aquilo que nós mantemos, o que foi conquistado, se mantém conquistado através do altar. Quando não existe altar, as coisas vão para baixo. Na ausência de altares, quando não existe altar, as coisas caem. Quando não tem altar, os negócios eles ruem. Então você que é casado, você que tem filhos, se depois dessa palavra você perceber, você identificar que o altar da tua vida está em ruínas, hoje é dia de reconstrução e hoje é dia de você restaurar o altar. Pastor, mas você não está entendendo. Eu estou com um monte de problema. Eu estou com problemas financeiros, eu estou com problemas de saúde, eu estou com problemas na política brasileira, eu estou com problemas aqui e ali. Saiba de uma coisa: o povo está morrendo porque falta. Meu povo está morrendo, a Bíblia diz, porque falta conhecimento. E uma coisa que jamais um filho de Deus pode se esquecer é que todo mal, fala para o teu irmão assim, todo mal que persiste na vida de uma pessoa, persiste pela falta de altares. Quantos já se sentiram desanimados com a obra de Deus aqui? Levanta a mão. Quantos já se sentiram em depressão, tristes aqui? Quantos já se sentiram vontade de abandonar a família, tudo? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Então, tudo isso é resultado de altares em ruína. Toda vez que uma pessoa resolve se matar, é porque ela nem passou perto de altares. Uma pessoa que tem um altar levantado na sua vida é uma pessoa que jamais nem chega nem pensar nisso. Eu não sei se você está entendendo o que está sendo falado aqui. Quando não existe altar, nós perdemos a sanidade mental. Quando não existe altar, nós perdemos a saúde. Quando não existe altar, nós perdemos a inteligência. Fala para o teu irmão assim do lado: toda vez que você fez uma burrada na tua vida, é que você estava longe do altar de Deus. Fala para o teu irmão assim: é impossível fazer uma burrada para quem está diante do altar continuamente. Para quem tem o altar e para quem está diante do altar. Quantos aqui tem um altar? Agora a pergunta: se você tem altar, por que você não está diante dele todo o tempo?
Quando não existe altar, a libertação, fala para o teu irmão assim, eu sou livre. Mas quando você está longe do altar, a tua libertação, ela se perde. Para explicar aqui, para quem não entende o que é libertação. Todo ser humano, quando ele nasce filho descendente de Adão. Adão e Eva entregaram as suas vidas para quem? Para si mesmos, dizendo assim, foram enganados pelo diabo e são escravos de si mesmos. Portanto, quando você pega alguém para ser seu senhor, esse que é seu senhor que tem que te cuidar de você. Quando as pessoas pegaram elas mesmas para cuidar delas mesmas, elas se tornaram escravas delas mesmas, ou súditos deles mesmos. Só que nós mesmos não temos condições de sermos felizes, porque nós somos criados para Deus e a nossa alma não descansa enquanto não descansa em Deus. Então toda vez que você vê uma pessoa em depressão, toda vez que você vê uma pessoa desesperada, uma pessoa que não sai de uma situação ruim, entra ano e sai ano, é porque ela está sem altar. É muito simples. Algumas pessoas fazem os seus altares sem perguntar para Deus. Foi o caso de Adão e Eva. Fizeram eles mesmos os altares deles, segundo o modelo que eles determinaram, portanto, vivem debaixo de um jugo. Jugo de quem? Jugo do mundo, do sistema do mundo. Então as pessoas são escravas do mundo. Senão não sei o que lá, eu vou ser mandado embora. Não sei o que lá, se não fizer aquilo lá, meu marido vai, minha esposa vai embora. Se eu não fizer não sei o que lá, meu filho não vai gostar mais de mim. Se eu começar a adorar a Deus, então são pessoas escravas das pessoas e das coisas. Alguns são escravos de pessoas, outros das coisas, outros são escravos de demônios. Aí já um outro nível. Quando as pessoas, procurando agora uma saída espiritual, se envolvem com entidades malignas, da macumba, da feitiçaria, da magia negra, e se envolvem com coisas terríveis, e se tornam escravos dos demônios. Quando a pessoa ela não tem um altar, ela não mantém aquela libertação que ela recebeu. Então ela foi lá procurar alguém orou por ela, aqueles espíritos malignos saíram, mas se a pessoa não tiver um altar, o que acontece? Aqueles espíritos malignos voltam, e não voltam sozinhos, voltam, vocês sabem, né? 7 vezes pior. Então eu não quero colocar medo nos irmãos, estou dizendo o seguinte, eu estou dando aqui a forma correta de ser humano. A forma correta de ser humano quer dizer, aquele ser humano verdadeiro é aquele que faz o altar e aquele que está diante do altar do Senhor. Fala para o teu irmão assim, toda mudança maravilhosa que aconteceu na sua vida não se mantém se não existe altar. Está aí a explicação. Está aí a explicação, porque algumas pessoas falaram assim, líder, o que aconteceu com fulano? Mas era uma pessoa tão espiritual, mas era uma pessoa, um grande líder, um grande pastor, um grande missionário, um grande apóstolo, um grande profeta, uma grande líder de célula, um grande jovem que arrebanhava pessoas, que liderava. O que aconteceu agora? Antes ele tocava de pé, com alegria, depois de um tempo eles passaram a tocar tudo sentado. Eram animados, não tinha tempo ruim, não perdiam a oportunidade de falar de Deus.
Em todos os lugares, no trem, no ônibus, com os parentes, falava daquilo que Deus tinha feito na vida deles. E o que aconteceu? Aconteceu é que os altares foram ruindo, e essa pessoa não restaurou o altar. Pastor, que tal de negócio de altar é isso? O que é que a gente faz lá, um altar lá, que nem o pessoal faz, coloca, né? É mais ou menos. Fala para o seu irmão assim: toda vez que você vê uma pessoa com a sua vida arruinada, é sinal que o altar dela está arruinado. Então, se você veio aqui para achar uma explicação complicada para a tua vida, se você veio aqui para achar uma explicação filosófica, teológica, toda cheia de detalhes misteriosos, sinto em te decepcionar. Você vai ouvir o que é mais simples. Você precisa restaurar o teu altar. Quando existe altar na tua vida, pastor, está faltando fogo na minha vida. Olha como eu estou tocando, sentado. Está faltando fogo na minha vida. Eu não falo mais com aquele ânimo. Você sabe o que está acontecendo, querido? Está faltando um altar. Porque Deus só manda fogo. 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 Deus só manda fogo se tiver altar. Se não tiver altar, não tem fogo. Se não tiver altar, não tem fogo. Se não tiver altar, não tem fogo. Para que haja fogo, tem que ter altar. Tem que ter altar. Tem que ter um altar. Constrói o teu altar. Constrói. E aí o que acontece? Vê ler no versículo 38, 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a terra que estava no regaço. Versículo 39. Põe no versículo 39. Não, aí não é Gênesis. Nós estamos ainda em 1 Reis, querido. 18:39. Põe no 39. Olha o que diz. Olha o que acontece. Eu quero que você se levante para ler o que vai ser colocado. Versículo 39. Beleza aí? Deu aí? É que eu não dei o versículo 39 para vocês, né? Primeira Reis 18:39. Vamos ler todos juntos aqui o texto que está na tela aqui. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! 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 Jeová é Deus! Jeová é Deus! O que vai acontecer? Quando você fizer o altar, diz assim bem forte para o teu irmão, fala bem alto para o seu irmão: quando você fizer o altar,
E estiver diante do altar do Senhor, as maravilhas do Senhor vão vir sobre a tua vida. Deus vai operar na sua vida. Vai haver milagres, curas. O câncer vai ser queimado. A dor de cabeça vai ser queimada. A pobreza vai ser queimada. A incredulidade vai ser queimada. Amém, amém, amém? E todas as pessoas que te conhecem dirão: Jeová é Deus. Ah, Jeová é Deus. Jeová é Deus. Todos dirão: aí sim, aí sim, aí sim. Você entende? Pastor, eu queria fazer alguma coisa espetacular. Então, irmão, quem faz as coisas espetaculares não é você. Quem faz as coisas espetaculares é Deus. Você só tem que fazer o altar. Você só tem que fazer o altar. Reconstrói o altar. Reconstrói o altar. Pode sentar. E aí vem fogo. E aí o fogo consome o câncer, a depressão, a ignorância, a incredulidade, a falta de visão, a enfermidade, tudo quanto é tipo de enfermidade psicológica, psiquiátrica, emocional, ministerial. Todas as enfermidades serão curadas diante do altar, porque o fogo só vem diante do altar. Deus não manda fogo. Não adianta você pedir mandar fogo, Senhor. Não adianta você pedir mandar fogo se não tem altar. Você que está nos visitando, fala: que negócio de altar é esse? Você vai entender. Antigamente os altares eram feitos de pedras. As pessoas faziam, os servos de Deus faziam altares de pedras. E lá eles colocavam sacrifício. Era o cordeiro. Na plenitude dos tempos, Jesus veio como? Quando João Batista viu Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas repetem isso milhões de vezes a vida toda e não sabem o que eu estou falando. Não sabem o que elas estão dizendo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro? Porque Ele é o sacrifício. E Ele morreu para que você construísse um altar. Agora não de pedras, mas você mesmo fosse o altar dele. A Bíblia diz que nós somos como pedras vivas. Essas pedras vivas, por isso que os 12 são importantes, são 12 pedras. Que é onde o sacrifício perfeito vem e onde vem o fogo. Sobre o quê? Sobre as pedras. As pedras que são escolhidas, limpas. Oh, Jesus. É interessante que nesse texto Deus é como se Ele estivesse dizendo assim: vocês que estão em dúvida, quem é que vocês devem adorar? Se é Deus ou a Baal? Se é Deus ou dinheiro? Se é Deus ou o seu sentimento? Se é Deus ou tua intelectualidade, ou o que você aprendeu sobre o que é real e o que não é real? E aí ele disse, ele como se ele estivesse dizendo, usando Elias, dizendo assim: olha, vem aqui todo mundo, faz favor, vem aqui todo mundo. Todo mundo vem. E agora vocês vão ver quem é Deus. Aquele que mandar fogo é Deus, aquele que não mandar fogo não é Deus. Só que tudo isso só aconteceu porque ele fez um altar. Fala para o seu irmão assim: toda vez que você começa a duvidar do teu chamado, oh Jesus,
Esses dias eu mandei uma pergunta para os meus discípulos, para os meus 12. Vocês querem mesmo estar no altar? Vocês querem mesmo estar nesse altar aqui? Então me explica por que você quer estar nesse altar. Porque toda vez que uma pessoa tem dúvida, eu quero saber se você tem dúvida. Aliás, a demora de me responder é um sinal de dúvida para mim. Toda vez que uma pessoa tem dúvida, é um grande sinal, pode ser um sinal que ela está longe. Porque quem está longe do altar não tem noção daquilo que tem que ser feito primeiro. Aquele que está longe do altar não tem noção da importância que as coisas no seu devido lugar têm. Quem está longe do altar tem dúvidas em relação à sua família, tem dúvidas em relação ao seu ministério, tem dúvidas em relação à doutrina, tem dúvidas em relação à visão da sua própria igreja, tem dúvidas em relação à sua própria identidade. Quando a pessoa não sabe quem ela é porque ela está longe do altar, porque diante do altar, no altar há fogo, e diante do fogo tudo fica claro, a palha queima, a madeira queima, a escória queima, e só fica aquilo que é valioso. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Pastor, disse para mim assim: qual Deus que eu devo adorar então? Então é aquele que vem com fogo no altar. Pastor, mas como que eu posso saber qual é o Deus verdadeiro? Então você tem que fazer um altar para o Deus único. Como é que você faz esse altar? Você vai entender quando eu disser para você o que é um altar. Antes de eu começar a dizer o que é um altar, eu quero que vocês saibam que fala para o teu irmão assim, é a vontade de Deus que você construa o seu altar. Fala para o teu irmão assim, se você não construir o teu altar, se você não tiver o seu altar, não existe relacionamento de você com Deus. Amém? Por isso que tem muita gente que está aqui no nosso meio, canta junto conosco, frequenta a igreja, frequenta as outras igrejas, frequenta a célula, vai em todo lugar, mas continua com uma vida esquisita. Por quê? Porque não tem altar. Amém? Fala para o teu irmão assim, é vontade de Deus que você tenha um altar. Fala assim, pastor, o que é um altar? Só essa primeira aqui já vai deixar muito claro. Altar é o lugar onde Deus e os homens se juntam. Você não entendeu o que eu falei. Quando Deus me falou isso, eu dei cada pulo desse tamanho. Vamos lá, vou tentar de novo. Senhor, revela. Altar é onde Deus, é quando e o lugar e o momento que Deus e os homens se juntam. Você não está entendendo o que eu estou falando, querido? Ô Senhor, revela, revela. Altar é o lugar onde Deus e os homens se conectam. É onde o eterno e o temporal se juntam. Altar é onde aquilo que foi criado e o Criador se conectam. Altar é o lugar que o eterno e o sempre eterno se juntam. Os animais não têm altares, as árvores não têm altares, eles adoram por instinto.
Mas os homens não, os homens têm vontade de fazer o altar. A diferença é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser inteligente, e nós somos inteligentes, e Deus nos fez com a possibilidade de nos conectarmos com Deus. Então o altar é um momento onde o homem, ser humano e Deus se conectam. Pastor, como é que é isso aí? Então, se eu estiver no banheiro, se eu estiver tomando banho, e eu me juntar a Deus, lá é o meu altar? Sim, lá é o altar. E se eu estiver no carro, adorando a Deus, e eu falar com Deus, Ele estiver presente, lá é o altar, lá é o altar. E no meu quarto, lá é o altar. E na escola, lá é o meu altar. E andando, lá é o meu altar. Onde Deus está, onde Ele se conecta com você, lá é o altar dEle. É o teu altar. É onde você se conecta com Deus. Lá é o altar. Não é no templo só. Aqui pode ser um altar se você está conectado com Deus. Então tem um altar aqui formado. Se você está desligado pensando em religião e em outras coisas, você está desconectado. Então não tem altar. O importante não é se tem templo, se tem imagem desse ou do outro figura. O importante é se Deus único está presente. E quando Deus único está presente, todos os deuses caem. Todos os outros deuses caem. Diante do altar, nenhum Deus fica de pé. Um dia levaram a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. Os inimigos tomaram a arca, que era uma caixa onde estava lá a tábua, os símbolos, as tábuas da lei, a vara que floresceu, os pães ázimos, os pães da proposição. E aí os inimigos levaram, colocaram diante do Deus deles. Quando chegaram no outro dia de manhã, estava o Deus dele prostrado diante da arca, com a cabeça decepada. Sabe por que ainda existem ídolos na tua vida? Porque existem ídolos, música do mundo ainda não. Porque existem ídolos na sua vida. Porque, infelizmente, o altar está em ruínas. Porque quem tem o altar, nenhum ídolo fica de pé. Amém? Primeira coisa, o que é um altar? Lugar onde Deus e o homem se conectam. Segunda coisa, o altar é onde acontecem as realizações de Deus. Altar é onde acontece a realidade de Deus. Olha irmãos, eu estou falando um negócio muito profundo. E eu peço que Deus esteja te revelando. Deixa eu explicar. Senhor, me dê a graça. Como que eu posso explicar isso? Altar é onde acontece a realidade. Altar é onde Deus se realiza, onde Deus é realidade. Isso. Altar onde Deus se torna realidade. Está entendendo? Entendeu? A irmã entendeu. Porque assim, você, quando era criança, você aprendeu que aquilo que você não vê não é realidade, amém? E aí nós temos um problema, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Espírito só se vê espiritualmente. Então quando você não tem altar, Deus não é real. Você entende o que eu estou falando?
Por isso que para muita gente Deus não é real. Por isso que para muito crente Deus era real e deixou de ser real. Porque lá no começo a pessoa tinha um altar, agora não tem mais. Então Deus de real deixou de ser real. E ninguém segue uma coisa que não é real. E ninguém obedece uma coisa que não é real. E ninguém abre mão de coisas que para você é real por uma coisa que não é real. Aí as músicas dizem assim: quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te tocar, quero te conhecer, eu quero te ver, quero sentir, quero te tocar, quero te conhecer. Mas e aí? Como é que você vai ver Deus? Como é que você vai sentir Deus? Como é que você vai sentir o cheiro de Deus? Como é que você vai ver a luz de Deus? Como é que você vai saber que Ele é real? Longe do altar, porque é no altar onde se torna real. Por isso que todos os heróis da Bíblia têm um altar. Todos os reis bíblicos faziam um altar para Ele. Você está entendendo o que está sendo falado, querido? Fala para o teu irmão assim: Deus deixa de ser real para você quando o teu altar está em ruína. Ele continua real, porque Deus nunca deixa de ser real. Ele é Deus, Ele é uma realidade. Mas para você enxergar Deus, para você aprender a abrir mão de coisas que aparecem na tua frente, tentações que aparecem na sua frente, só tendo um Deus real. E para ter um Deus real, você precisa ter um altar. Sem altar, não existe realidade de Deus. Algumas pessoas falam assim: ô, dá licença, eu vivo no mundo real, você vive no mundo de fantasia. Falando isso para o adorador de Deus, de Jesus. Então, querido, a pessoa que diz isso, você não tem que ficar brava com ela, você não tem que ficar com raiva dela, porque ela está falando o quê? Da realidade dela. Qual é a realidade dela? Sem altar. A realidade visual, a realidade sensual. O que é a realidade sensual? Fala sensual, o cara pensa em sexo, né? Sensual é tudo que pode ser sentido, com os sentidos humanos: tato, audição, paladar, visão. Entendeu? Como os animais eles têm tudo isso. Eles têm tato, audição, visão. Fala o teu irmão assim: longe do altar, você é um mero animal. Por isso que algumas pessoas abandonam a Deus por causa de comida, de bebida, de relacionamento sexual, sensual. Por quê? Porque ficaram longe do altar. Amém? O que é um altar? Em primeiro lugar, o lugar onde Deus e os homens se encontram. Segundo lugar, onde Deus é real. Onde Deus é real. Deus deixa de ser real para você quando você não tem altar. Viu, discipulador? Toda vez que você vê um discípulo teu fazendo escolhas nada a ver, é porque Deus não é real para ele. Por que Deus não é real? Porque ele abandonou o altar, porque ele está sem altar. Mesmo ele dizendo que ele ora, que ele jejua, porque é impossível uma pessoa estar no altar do Senhor e não enxergar a Deus. Impossível. Ah, pastor, então é por isso que eu de vez em quando ouço meu líder falar assim: ah, Deus falou comigo. Mas que negócio é esse de Deus falou então? Porque ele está no altar do Senhor. Ele tem altar, e quando a pessoa tem altar, ela ouve Deus. Ela lê um texto, ouve Deus. Ele ora, ele ouve Deus. Ele jejua, ele ouve Deus. Uma criança movida pelo Espírito Santo fala com ele ouve Deus. Ele olha para o céu, ele vê a lua tal, Deus fala com ele. Deus fala de todas as formas.
E o mais importante, ele entende o que está na palavra de Deus. Ele entende. Fala para o teu irmão assim: sabe onde você dá conta? Sabe onde você se dá conta que Deus é real? Pergunta para o teu irmão assim: onde você se dá conta que Deus é real? Vai, responde para o teu irmão aonde. E aí, querido, quando você sabe que Deus está com você, porque você está no altar, aí o que acontece? Aí acontece uma treta, hein, Toninho? Aí acontece um negócio grave na tua vida. Vai lá, desmorona alguma coisa lá que você achava importante. O que acontece? Você está no altar do Senhor. Quantos aqui já se sentiram sozinhos na vida? Quantos já se sentiram abandonados? Quantos aqui? Levanta a mão. Continua com a mão levantada. Olha para o teu irmão do lado aí. Fala assim: você já se sentiu abandonado? Você se sentiu sozinho? Todos os momentos que você estava longe do altar do Senhor. Porque quando você está no altar do Senhor, Ele está presente. Porque Ele está presente no altar. E quando Ele está presente, não importa mais ninguém, não importa mais nada. Porque se Ele está presente, você está com aquele que é bom estar. E Ele te completa, Ele te completa, Ele te completa. E você não se sente sozinho. Ele diz: eis que estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Você não se sente sozinho, você não se sente abandonado, você não se sente inseguro, porque eu estarei contigo. Isso é revelação! Isso é revelação! O que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Jesus disse: o que é maior? O altar, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Então, querido, toda oferta, toda dedicação, seja ela de trabalho, de finanças, qualquer coisa que você entrega ao Senhor, você tem que entregar no altar. Porque tudo aquilo que você entrega para o Senhor, se for obra, se for finanças, se for qualquer presente que você entregar para o Senhor, tem que ser no altar. Porque se não for no altar, não tem presença de Deus, então é feitiçaria. Então tem muita gente trabalhando, fazendo muita coisa, muita atividade para Deus. Só que sem a presença de Deus. E quando a pessoa faz coisas sem a presença de Deus, ela está criando uma religião. Aí a diferença de religião e de relacionamento com Deus, de relacionamento. Religião é o quê? É uma atividade espiritual sem altar. Religião é atividade espiritual sem altar, sem presença de Deus, onde não há conexão entre o homem e Deus. Então quando você leva uma oferta, essa oferta tem que ser levada no altar. O que é altar? É na presença de Deus. Você na presença de Deus, você sabendo o que você está fazendo. Quando você toma a ceia, você tem que discernir o que você está fazendo. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então por que está faltando fogo? Por que muitas vezes falta fogo? A pessoa vem para a igreja, ou vai na célula, ou começa a ler e começa a dar sono. Aí eu faço uma proposta, eu mando lá na rede social: queridos, vamos ler Novo Testamento em janeiro. Janeiro, mês de férias. As
Se você tem mais tempo, se você tirar pelo menos 1 hora, uns 45 minutos para ler, você lê o Novo Testamento não em 30 dias, em 15 dias você lê. Comecei a ler Salmo dia 1º, já estou no 69, se eu não me engano. O que acontece, querido? Por que algumas pessoas topam as coisas? Vamos ler. Outras não topam. Porque não conseguem ver importância naquilo. Quando eu faço uma proposta assim, vamos fazer tal coisa, a pessoa demora. Sinal que aquilo não é importante. Porque aquilo que é importante a gente faz urgente. Porque, se eu não me engano, esquecer de comer você não esqueceu. Esquecer de dormir você não esqueceu. Esqueceu de ir no banheiro você não esqueceu. Então, porque é importante? Porque mexe com coisas físicas. Então, a pessoa que vive no altar, tudo aquilo que é importante, espiritualmente, ela coloca em primeiro lugar. Você vê a importância que uma pessoa dá para uma coisa, o tempo que ela leva para fazer aquilo que ela precisa fazer. Quando Deus falou para você, abandona esse costume errado que você tem aí, e você fica assim, não, mas eu gosto tanto, e fica demorando, é sinal de que nós estamos longe do altar. Porque diante do altar, você vê a urgência de todas as coisas que são urgentes. E aí o que acontece, queridos? Vêm as crises e a pessoa é uma gelatina. Quantos conhecem pessoas que não pode acontecer isso de errado na vida delas, que elas desmoronam? Quantos aqui conhecem? Levanta a mão direita. Eu não vou perguntar aqui quantos são assim, mas fala para o teu irmão do lado, se você é o tipo da pessoa que acontece isso aqui de ruim e você desmorona, você é uma gelatina. Então, sabe por que você é uma gelatina? Porque o altar está ruído na tua vida. Hoje é dia de você construir o altar. Relacionamento com Deus. Tudo é motivo. Me olharam feio, pronto. Não me cumprimentou, pronto. O meu líder pediu para fazer não sei o que, pronto. Viu o defeito do irmão. Fala para o teu irmão assim, você viu o defeito do irmão? Fala para o teu irmão assim, você viu o defeito do irmão? E a gelatina começou a tremer. Fala para o teu irmão assim, vai perfeito. Mas os caras lá tem... Aí surgiu a tal da igreja dos desigrejados. Por quê? Porque eles pararam de ir na igreja, por quê? Porque a igreja tem um monte de coisa errada. Então, você é o bonitão, o perfeito. Faz assim, por favor, se você achar uma igreja perfeita, não vá para lá, que você vai estragar ela. Agora uma coisa para você que é discípulo. Presta atenção. Quem é discípulo aqui? Quem é discípulo? Uma igreja de discípulos, né? Olha bem para mim aqui. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Presta atenção. Você nunca terá sua própria unção. Presta atenção. Você nunca terá a sua própria unção enquanto você não tiver o seu próprio altar. Pastor, mas até hoje eu edifiquei minha vida espiritual sobre o meu líder. No problem. Não tem problema você edificar. O apóstolo Paulo ele fala assim, olha, Timóteo, eu gerei você como
Alguém gera das próprias entranhas? Você é meu filho. Se você é do tipo da pessoa, se você veio hoje aqui nessa tarde e você tem construído a sua vida espiritual sobre o altar do teu líder, no problem, não tem problema, tá ótimo. Só que hoje você está sendo convidado para ter a sua própria unção. Como? Você está sendo convidado para você construir o seu próprio altar, para ter a sua própria unção, para poder ser base para aqueles que não têm altar, para aqueles que ainda estão no começo. Você precisa ser como teu líder e fazer o seu próprio altar. Forma o teu próprio altar para ter a sua própria unção. Não tem problema. Não tem problema, Giovana, construir o ministério dela sobre o altar de vocês. Não tem problema, viu, Aron, você construir o seu ministério sobre o meu altar. Não tem problema, Andressa, pastora Andressa, não sei onde está, construir o teu próprio ministério sobre o meu altar. Mas quando vem a maturidade, e que nós, pais, como pais, devemos ensinar: construa o seu próprio altar. Que vai chegar um dia que você vai precisar desse altar, na hora que você estiver sozinho lá na escola, na hora que você estiver sozinho, que todo mundo começar a tirar um sarro da tua cara, porque você é crente, começar a debochar de você, porque você crê naquilo que é invisível, e você vive uma vida de santidade, e tem um padrão de vida diferente. Se você não tiver o seu próprio altar, você não sobreviverá. Crie o seu próprio altar, construa o seu próprio altar. Ao longo da minha vida eu tenho visto grandes ministérios se formar, grandes pastores, grandes pastoras, homens e mulheres de Deus fazendo obras tremendas, salvando famílias, mudando a cara de um país. Mas o que acontece? Vêm os filhos dessa pessoa, principalmente igrejas que não têm visão de formar discípulos. Vêm os filhos biológicos dessa pessoa, e eles vivem baseados no altar do pai e da mãe. Papai e mamãe ora, papai e mamãe abre o caminho. Não tem problema abrir caminho para filho. Eu ensino, nós temos a visão de família sacerdotal. Aqui o pai e a mãe, ele abre caminho para filho, sim. E se você fala mal disso aí, fala mal de uma mãe e de um pai abrir caminho para o filho, você está equivocado. Porque isso é bíblico. Haviam famílias que trabalhavam assim. A Bíblia fala de família que trabalha assim. O que não pode é você ficar baseado na unção da sua mamãe. Chegou a vez de vocês, Karina e Alex. Chegou a hora de vocês assumirem. Chegou a hora de vocês serem ganhadores de alma. Chegou a hora de vocês se apaixonarem como a Kátia é apaixonada por Deus. Receba! Receba! Chegou a hora, Giovana. Chegou a hora, Aron. Chegou a hora. Chegou a hora, Letícia. Chegou a hora. Chegou a hora, 12 dos meus 12. 12 dos 12 dos meus 12. Chegou a hora de vocês construírem os seus próprios altares, para que na hora que vem a tempestade vocês não caiam. Por quê? Porque quando vier a crise, vocês não vão cair. Quando vierem as perseguições, vocês não cairão. Muitos desses ministérios não sobreviveram à segunda geração. Por quê? Porque não formou discípulos. Josué foi um grande líder. Mas a Bíblia fala que no começo do livro de Juízes diz assim: surgiu um povo que não conhecia Josué, que não conhecia os amigos de Josué, não conhecia os heróis que tomaram posse da terra prometida. E o pior, não conheciam o Deus de Josué. E eles se prostraram diante de deuses estranhos. Portanto, o Senhor os lançou
por debaixo do jugo dos inimigos. E aí começa a saga, o livro de Juízes. Você vê um povo constantemente precisando de vir aparecer um herói. E aparece Débora, e aparece Sansão, e aparece, como chama aquele lá do... Gideão. E outros que Deus teve que levantar para tirar o povo da lama. Mas era um povo que não entendia essa questão, de que tinha que ser formado uma descendência. A Bíblia diz, chama nosso Deus, Deus de Abraão. Deus é um Deus de gerações. Quantos aqui são discípulos? Explica para o teu irmão do lado o que você está sendo convidado agora a fazer. Fala para o teu irmão assim. Eu estou convidado, sendo convidado por Deus, pelo Espírito Santo. Eu vou terminar, querido. Olha só. Primeira Reis 1:50. Abraão, Isaac e Jacó, todos eles tinham altares. Vocês lembram um altar que Abraão fez? Esse altar era bravo, né? O altar para entregar Isaac. Agora eu vou te dar eu vou te falar uma coisa que vai mudar o teu estilo de vida, amém? Vai mudar completamente o teu estilo de vida agora. Porém Adonias, 1 Reis 1:50. Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e pegou das pontas do altar. Adonias estava sendo ameaçado pelo irmão. Adonias tentou usurpar, tentou tomar o reinado na base da política. E reinado em Israel, quem determinava quem seria o rei sempre foi Deus. Adonias fez essa coisa errada, portanto Salomão quis matá-lo. E quando ele percebeu que Salomão ia pegá-lo, o que Adonias fez? Adonias correu para o altar que o pai dele tinha. O altar naquela época era altares feitos mesmo. Ele tinha 4 pontas e cada ponta tinha um chifre. Chifre quer dizer autoridade, presta atenção. Significa autoridade. Então era costume daquela época, quando uma pessoa estava desesperada, fala para você assim, quando uma pessoa está desesperada, quando uma pessoa está apavorada, quando a pessoa está sem saída, quando ela não sabe o que fazer, quando ela não sabe o que pensar, era um costume a pessoa olhar a direção onde estava o altar e correr para o altar e se agarrar na ponta do altar. Porque no altar, na ponta do altar, quando a pessoa pegasse, ninguém poderia ser morto. Fica de pé, querido. Deus está te convidando nessa tarde a cambiar, a mudar o teu estilo de vida. Presta atenção, seja sincero com você mesmo. Toda vez que você fica apavorado, toda vez que você fica com medo, toda vez que você fica com dúvida, o que você faz? Você corre no médico, você corre, você grita, você briga, você discute, você tenta falar mais alto. Toda vez que você fica apavorado, você chora. Esses dias eu estava no avião, começou a tremer o avião, uma mulher atrás fala, ah! Eu falei... Eu olhava para a cara da pastora Carmen, a pastora Carmen assim. Olhava para a cara do Arão, o Arão assim. Meus outros irmãos tudo assim. E a irmã, ah! Então você vai fazer o seguinte. Fala assim: toda vez
que eu estiver com medo, toda vez que eu estiver apavorado, toda vez que eu estiver inseguro, eu não vou recorrer primeiro ao médico. Eu vou recorrer ao médico, mas depois eu vou recorrer primeiro ao altar do Senhor. Toda vez que vier pobreza, eu vou recorrer a Deus, vou recorrer ao altar, vou recorrer ao altar, vou recorrer ao altar, eu vou recorrer ao altar. Diz assim: altar. Diz comigo: altar, 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 altar. Eu correrei, correrei para o altar. A partir de hoje, você está tendo a oportunidade de mudar o seu estilo de vida. Deixar de ser apavorada, deixar de ser medroso, deixar de ser inseguro, deixar de ser melindroso. Estão me rejeitando, então corre para o altar. Eu acho que vão me mandar embora, corre para o altar. Eu acho que eu estou com uma enfermidade, corre para o altar. Estão falando mal de mim, corre para o altar. Estão me abandonando, corre para o altar. Meu ministério não está do jeito que eu queria, corre para o altar. Não está dando certo, corre para o altar. Esse é o estilo de vida que Deus está te convidando nessa tarde. Quantos querem? Vem aqui à frente.